Olá pessoal, hoje nós vamos conversar um pouco sobre toda essa questão que está envolvendo a suspensão de contrato de trabalho e a sua suspensão, redução e suspensão do contrato de trabalho. E para falar um pouco sobre isso, eu trouxe aqui hoje o Robert. O Robert, ele é um profissional que já está na área de departamento pessoal, da área previdenciária e trabalhista há mais de 20 anos. Ele trabalha na Gums Contabilidade, coordenando esse setor todo em torno de 15 anos. O Robert é contador, ele ministra cursos, ele tem especialização em direito trabalhista e previdenciário e assim vai, entre outras experiências que ele tem. Então nós vamos conversar um pouco para tentar trazer para vocês alguns esclarecimentos sobre toda essa confusão que está aí em relação a essa medida provisória 936. Aí eu vou começar perguntando para o Robert o seguinte: Robert, primeira coisa, o que é suspensão de contrato e o que é redução de contrato de trabalho? De forma muito objetiva, explica para nós. Tá. A suspensão, o empregado não presta serviço para a empresa. Tá? Okay. Ele não está prestando serviço. Então ele fica em casa? Ele fica em casa, Okay. a suspensão. Okay. E a redução, ele vai prestar serviço com a jornada inferior à que ele foi contratado. 25, 50 ou 70. Ele vai trabalhar menos na empresa. Então parte ele fica em casa e parte ele trabalha. Okay. E aí dentro dessa situação de redução, né? Então suspensão não trabalha, redução em parte trabalha, em parte não trabalha. Quais são os percentuais, já vamos falar dos percentuais agora, quais são os percentuais que ele estaria trabalhando ou não trabalhando? Tá. Se for na redução, tá? A empresa pode optar em reduzir a jornada em 25, 50 ou 70%. Entendi. Então assim, se reduzir a jornada dele em 25%, significa que ele trabalha então 75% do tempo. Então para simplificar, né, às vezes esses percentuais confundem a gente. Então se ele tiver uma redução de 50%, 50% trabalha, 50% não trabalha. Ou se ele tiver uma redução de 70%, 70% ele não trabalha e 30% trabalha. É isso aí, né? Então de forma muito simples e prática, esses são os tempos medidos em percentuais de redução que podem ocorrer. Muito bem. Robert, quando ele tem essa suspensão de contrato de trabalho ou uma redução do contrato de trabalho, ele vai ganhar o que, afinal de contas? Né? Ele parou de trabalhar 100% do tempo, ou ele reduziu, o que ele ganha na realidade? Ok, é assim, o governo, através, como se fosse um seguro-desemprego, ele vai pagar essa parte que o empregado reduziu ou deixou de trabalhar na empresa. Entendi. Então a empresa paga uma parte quando reduz e o governo paga outra parte. Paga outra parte. Interessante. Ok. E quando suspende, o governo também paga uma parte através do seguro-desemprego e a empresa paga também? Depende. Quando suspende? Depende. Aí a gente tem que levar em consideração se no ano de 2019 a empresa faturou mais de 4.800.000. Entendi. Se a empresa faturou, a empresa tem que pagar 30% do salário para o empregado e o governo paga 70% para o empregado. Interessante. Então, assim, esse é um detalhe importante observar. Se lá em 2019 a sua empresa faturou mais de 4.800.000 e você suspendeu o contrato de trabalho do funcionário, você ainda vai ter que pagar 30% do que ele ganha, mesmo ele não estando trabalhando. Né? Cabe fazer uma ressalva aqui, então, se a empresa se enquadra nesse faturamento acima de 4.800.000, não seria melhor, então, ao invés dela suspender o contrato, já que ela vai ter que pagar esses 30%, ela fazer uma redução e ele trabalha e ganha, e a empresa tem esse custo, mas ele está trabalhando no período, não seria interessante olhar por esse ângulo? Na questão de valor, sim, né? Mas tem que olhar a realidade da empresa. Né? Será que eu estou tendo produção, será que eu estou tendo serviço realmente que justifique essa redução? Entendi. Né? Agora, se não tiver, o interessante mesmo seria suspender. Né? E se tiver, ele pode às vezes estar fazendo até outros trabalhos na empresa, reduzindo a sua carga e produzindo alguma coisa, já que a empresa, na suspensão total, ainda teria esses 30% para pagar para ele, caso ela tenha um faturamento superior a 4.800 no ano de 2019. Agora, se ela não tiver um faturamento acima de 4.800 em 2019, como é que fica o caso dela se ela suspender o contrato? Aí a empresa não tem custo nenhum? Isso, a empresa não tem custo nenhum. A empresa não paga nada para o empregado e ele vai receber 100% do governo desse valor. Ah, interessante. Então tá, depois eu vou explicar um pouquinho melhor essa questão do seguro-desemprego e aí vamos entrar um pouquinho nesse assunto, né? Agora, como é que fica a situação do funcionário voltar ao trabalho depois, né?
eu posso suspender o contrato de trabalho por um tempo, e que tempo é esse? Eu também posso reduzir quanto tempo isso? O funcionário tem que voltar ao trabalho normal pelo que diz a medida provisória? Ela separa o tempo por suspensão e redução. Ok. A suspensão eu posso suspender no máximo 60 dias. Ok. E a redução, independente do percentual escolhido pela empresa, ele pode ser no máximo 90 dias. E o retorno do empregado, ele pode ser a qualquer momento. Aí eu suspendi por 60 dias, não necessariamente o empregado precisa trabalhar, ficar suspenso 60 dias. Ele pode voltar antes da atividade da empresa voltar ao normal. Na redução, a mesma forma. Entendi. Então, se eu reduzir ou suspender o contrato de trabalho, na suspensão, então, são 60 dias, que pode ficar suspenso no máximo, e na redução, no máximo, 90 dias. Okay. Agora, se eu precisar do empregado, mudou, a empresa começou a faturar, eu tenho que trazer ele de volta, eu posso chamar a qualquer momento, eu tenho que avisar com prazo de antecedência? Sim, a empresa tem que comunicar ao empregado 2 dias antes do retorno dele. Entendi. Para se organizar, se preparar 2 dias antes. Então é importante isso. Você programa algum retorno, retorno ou melhor, a diminuição da redução da carga horária, ou retorno daquele que foi suspenso, você tem que avisar com 2 dias de antecedência. Agora, uma outra questão interessante é assim, você suspendeu o contrato do funcionário, ele está em casa, né? Imagine que a sua empresa fature menos de 4.800 ou até mais. A empresa continua pagando INSS, FGTS para esse funcionário mês a mês, ou não tem esse pagamento nesse período que ele tiver suspenso? Legal. Assim, na suspensão não há trabalho e também não há pagamento de salário. Entendi. Então não se tributa INSS, FGTS, não se paga nada nessa questão. Entendi. Agora, mas mesmo no caso que a pessoa esteja suspensa e a empresa ganhe mais de 4.800, e a empresa tem que pagar esse 30% para o funcionário, também não paga INSS, FGTS? Não paga, por quê? Porque a medida provisória, ela titulou esse pagamento como uma verba indenizatória. Ok. E verba indenizatória não incide tributos. Entendi. Então, é importante saber, se você pagar aqueles 30% sobre ele, não vai ter INSS, não vai ter FGTS, é uma verba indenizatória, não é uma verba de trabalho, é uma verba de salário. Muito bem. Vamos continuar aqui, vamos pegar um outro item interessante aqui que eu vou te perguntar. Deixa eu ver aqui. Bom, quando você reduz o trabalho do funcionário, seja em 25%, em 50% ou 70%, como é que eu posso distribuir isso durante o mês? Né? Tem que ser tudo num dia só, pode ser na semana, pode ser tudo no final do mês. Tem alguma regra definida para isso? Como é que funciona? Na redução, né, o empregado vai deixar de trabalhar aquele percentual, obviamente, que a empresa escolheu. Né? Mas a empresa pode montar uma escala de trabalho que melhor atender. Não necessariamente precisa ser num dia só. Eu vou reduzir minha jornada em 50%. A empresa pode escolher todo dia trabalhar 4 horas por dia. Entendi. Ou uma determinada semana ela deixar de trabalhar. O importante é que o percentual escolhido no final do mês dê a quantidade reduzida que foi escolhida. Entendi. Então é isso, a empresa pode organizar esse tempo. Vamos dar um exemplo, se ela reduziu 50%, né? Numa semana daria 2 dias e meio de trabalho. Então se ele quiser que numa semana ele trabalhe 3 dias, no outro 2 dias, ou uma semana inteira no final do mês, então a empresa pode organizar dentro daquilo que for melhor e necessário para atender seus clientes e suas demandas, né? Robert, vamos falar um pouquinho sobre a questão que às vezes preocupa o funcionário, no sentido, ou o empresário também, no sentido de que, poxa, eu vou reduzir minha carga horária, eu vou reduzir o meu salário, e aí vou ganhar menos, né? Ele vai ganhar muito menos, como é que funciona assim? Explica um pouquinho esse cálculo, o governo vai contribuir de que forma, né? Pega um exemplo prático aí, seja de 50%, por exemplo, que é mais fácil a gente entender, reduz o salário em 50%, quer dizer, a pessoa que ganha 2.000 vai ganhar 1.000, mas e a diferença? Explica um pouquinho para nós como é que fica. Funciona assim, ó. Vamos pegar o funcionário que tem um salário de R$1.000. Okay. A empresa reduziu 50% da sua jornada. Okay. Então a empresa vai pagar para esse funcionário R$500, porque a jornada foi reduzida em 50%. A contrapartida do governo
ele está usando a metodologia do seguro-desemprego. Ok. Então o governo pega os últimos 3 salários do empregado, Certo. faz uma média, Ok. e sobre essa média ele vai pagar 50% desse valor que ele teria direito se fosse uma parcela do seguro-desemprego. Entendi. Observando que o limite máximo que o governo paga é de R$ 1.800 para o empregado, que é o valor máximo que ele recebe de uma parcela de seguro-desemprego. Entendi. Então a gente poderia dizer assim, se uma pessoa, por exemplo, ganha R$ 2.500, né, e vai reduzir em 50% o tempo de trabalho dela, então o salário ficaria em 1.250. 1.250, Né? perfeito. E o seguro-desemprego, que é 1.800, ela ganharia então 50% também do seguro-desemprego, né? Isso. Que de 1.800 seria R$ 900, 50%. Né? Ela ganharia então R$ 900 mais 1.250, nós estamos falando em 2.050 aproximadamente. E alguém que ganha na ativa 2.500 passaria a ganhar em torno de 2.050. Um exemplo simples e prático para a gente entender, claro que cada caso precisa ser analisado. Né? Isso mesmo. Mas para entender um pouco essa questão do conceito. Outra questão que gerou muita polêmica também foi a questão da participação dos sindicatos nesse processo, né? Para aprovar a suspensão, para aprovar a redução, até o Supremo Tribunal entrou na jogada, né? Negou, depois teve um ministro negou, e depois teve uma reunião de todos os ministros, e aí foi tomada uma decisão diferente, né? O que está valendo hoje em relação a isso? A empresa precisa ir lá no sindicato? Não precisa? Tem algum caso que a empresa precisa? Sim, assim, ó, vamos falar da redução. Ok. Tá? A redução, se ela for de 25% de jornada e salário, não precisa de participação do sindicato. Ok. Tá? Se a redução for de 50% e 70%, também não precisa do sindicato se o salário do empregado for até R$ 3.135. Entendi. E também, se o empregado ganhar mais que 12.202 e tiver curso superior. Então também não precisa da participação do sindicato. Então, entre 3.135 até 12.202, as reduções de 50% e 70% têm que ser homologadas através do sindicato. Entendi. Tá? E a mesma regra se aplica na suspensão. Eu vou levar em consideração o salário do empregado. O salário. Então tem que tomar esse cuidado, 3.135. São 3 salários mínimos. 3 salários mínimos. Então se a pessoa ganha de 3.135 a 12.202, é preciso aprovação do sindicato. Tem que ir lá e aprovar. Se for menos do que isso, não precisa. Não precisa. E se for mais de 12, desde que o funcionário tenha curso superior, também não precisa. É acordo individual entre empresa e funcionário. Só frisando aqui, se for uma redução de 25%, independente do salário, não precisa do sindicato. Interessante observar isso, né? Às vezes é interessante a empresa reduzir nesse percentual, acorda entre as partes e segue para frente. Né? E todas essas reduções, lembrando, vai ter a contrapartida do governo lá no seguro-desemprego, proporcional ao percentual de redução aqui, no limite máximo lá dos R$ 1.800. Né? Tá bom. Agora, uma outra dúvida que surge também é a questão dos benefícios, né? Certo. A pessoa está trabalhando, ela tem alimentação, tem, né, outros benefícios, plano de saúde, e aí o contrato dela foi suspenso, né? E ela vai ficar lá esses 2 meses suspenso. Como é que fica esses benefícios? Porque ela não ganharia o salário, né? Ganharia lá o seguro-desemprego. Casos que a empresa tem um faturamento maior que 4.800 em 2019, ela ganha 30% da empresa do salário dela, né? Mas e aí? Os benefícios ela perde, ela continua recebendo? O que está sendo tratado em relação a isso? Então, a ANP trouxe que os benefícios devem ser mantidos. Tá? Plano de saúde, vale-refeição, vale-alimentação, que nesses quesitos tem que ser mantido todos os benefícios que o empregado tinha direito. Entendi. Então é importante isso, nós estamos falando da questão de salário, né? Salário reduz, tudo isso que a gente está explicando, mas benefício precisa manter, pelo que está dizendo aqui. Na redução nem se trata disso, né, Paulo? Porque na redução ele está ali prestando o serviço. Então mantém os benefícios, mantém. né? E na suspensão também se mantém. Também mantém. Então, gente, benefício não dá para mexer, tá? Continue pagando isso, só impacta na questão salarial mesmo. Uma outra questão também que algumas empresas podem ter é a figura do menor aprendiz, né? Como é que está sendo tratado o menor aprendiz? Ele entra na mesma regra, ele tem um tratamento diferenciado? Na mesma regra. Tá? O menor aprendiz
pode ser reduzido, pode ser suspenso, não tem problema algum, né? Só observando que geralmente os menores aprendizes são menores de 18 anos. Sim. Então toda formalização de acordo tem que ter assistência do responsável dele para poder assinar. Mas pode sim com o menor aprendiz suspender ou reduzir. Entendi. Então no contrato individual com o menor aprendiz é necessário que o responsável acompanhe essa decisão, né? Então é importante ressalvar isso para que a empresa não tenha nenhum problema de uma reclamatória um dia futuro. Agora, também é interessante a seguinte pergunta, né? Talvez as pessoas se perguntem aí, e realmente é curioso isso. A medida provisória prevê um acordo individual de trabalho entre as partes, mas a parte é obrigada a aceitar? O funcionário, que a empresa chega e fala, olha, nós vamos ter que suspender 50% do teu trabalho aqui, você vai ter esse 50% reduzido de salário, vai ganhar lá o seguro-desemprego, uma parte lá dos 50% do seguro-desemprego, vamos manter os seus benefícios e vamos fazer assim, você topa? Como é que é isso? É obrigado ou não é obrigado? É interessante, bem polêmico. Mas assim, ó, como a MP, ela traz o acordo individual. Então, quando se trata de acordo individual, é a manifestação das duas partes. Então, o empregado tem que concordar. Tá? Então, se a empresa ofereceu a redução ou a suspensão, tem que ter a concordância do empregado. Porque o contrário também poderia acontecer, né? O empregado poderia chegar na empresa e falar, ó, eu quero que suspenda o meu contrato. A empresa só vai aceitar se ela concordar. Então, no contrato individual, tem que haver a concordância das partes. Agora, interessante isso, né? Claro, tem que haver essa concordância, mas diante de um cenário desse, impera muito bom senso, né? Você tenta preservar o emprego, reduz para que mantenha o máximo de emprego possível. Uma pessoa que às vezes pode não aceitar, corre até o risco de uma demissão e assim por diante, por isso a reflexão é importante pelo momento que está sendo vivido, né? Bom, Robert, vamos ver aqui mais alguma questão importante, impactante. Nós estamos pegando as principais questões, né? Não está entrando em todos os detalhes. Até se você tiver mais curiosidade, nos mande aí suas dúvidas, a gente pode estar esclarecendo depois em particular, né? O outro assunto também que eu acho que é interessante a gente abordar aqui, tem essas possibilidades de suspensão e redução, né? Mas se a empresa não quiser nem suspender e nem reduzir, né, o tempo do funcionário e salário, que outras alternativas que ela tem, considerando que ela não tem uma demanda de produção, não tem uma demanda de clientes nesse momento, ela tem outras alternativas que você pudesse citar para nós? Não, temos sim, tá? Primeiramente, que é importante a gente observar, Paulo, é assim, ó, observar a convenção coletiva. Ok. Às vezes a minha categoria, já prevendo essa situação da pandemia, algumas convenções já trouxeram algumas situações do que fazer. Okay. A convenção não trazendo nada, não tendo nenhum acordo com o meu sindicato, além da redução e da suspensão, nós temos a MP 927, tá? A medida provisória. E ela trata de trabalho home office, né? Se a empresa conseguir fazer esse trabalho, teletrabalho, né? A medida trouxe o banco de horas, que hoje na CLT o banco de horas individual é no máximo 6 meses. A MP trouxe um banco de horas para 18 meses. Interessante, né? Estendeu essa possibilidade de compensação, né? Também ela trouxe a possibilidade de antecipação de feriados, né? O que é importante mencionar aqui, que o feriado religioso precisa da concordância do empregado. Entendi. Tá? Mas pode sim antecipar feriado. Quer dizer, trabalha depois e folga agora. Folga agora. Interessante. Né? E também a antecipação de férias, porque a CLT hoje ela não permite antecipar férias individualmente. Entendi. Então, mesmo que o empregado não tenha direito de férias, eu posso antecipar essa férias para ele. E além disso, eu posso antecipar as férias e esse 1/3 que é devido para o empregado devido às férias, eu posso pagar no final do ano junto com a parcela junto com a segunda parcela do 13º. Eu pago a férias no 5º dia útil do mês que ele entrou de férias. Entendi. E esse 1/3 no final do ano. Então, tem outras opções, né? Se você não quiser por algum motivo reduzir ou suspender, tem todos esses aspectos aí que o Robert traz no sentido de férias, de antecipação de feriados e assim por diante, que você pode considerar na tua análise aí também. Vocês podem mandar as dúvidas de vocês, a gente pode estar respondendo, às vezes você tem uma particularidade na sua realidade, na sua empresa, a gente pode estar tratando disso com muita tranquilidade, tá?
Teria alguma outra informação importante que você percebe que a gente poderia estar trazendo para eles, para ir finalizando então esse nosso bate-papo? Sim, referente à redução, à suspensão, a gente atém aos prazos que a gente tem que informar o governo. Isso é muito importante, Tá? porque tem consequências Tem se não consequências. informar, né? O empregado vai deixar de receber, a empresa vai ter que arcar com isso. Né? Entendi. Então, assim, a primeira coisa a gente tem que avisar o empregado 2 dias antes do início da suspensão da redução. Ok, então não é chegar hoje e falar a partir de amanhã você está suspenso. Não. 2 dias de antecedência. 2 dias de antecedência. Entendi. Ele aceitando essa suspensão, essa redução, a gente vai formalizar esse documento, o mesmo assina, e a partir do início da redução ou da suspensão, eu tenho 10 dias para comunicar ao governo sobre essa opção da empresa. Então, vamos lá. Fez isso e em 10 dias tem que informar o governo sobre isso. Se não informar, o que acontece? A empresa vai ter que arcar com esse valor. Ou, se a empresa informar após esse período, o governo vai considerar aquela data que foi informada. Então, vai correr o risco daquele período que realmente ele trabalhou ficar sem receber. Então, gente, fique atento a isso, porque às vezes a empresa está na sua rotina, trabalhando, correndo atrás, e ela não sabe desses prazos. Então, o profissional, o contador que ela tem na sua empresa, ele precisa cuidar muito disso para que esse prazo seja cumprido, porque se não for cumprido, a empresa assume essa responsabilidade do prazo que ela não informou para o governo. Nesse tempo que não foi informado, que o governo pagaria para ela, a parte dela, o governo passaria a não pagar e a empresa então tem que arcar com isso. Né? Então fica atento, a nossa legislação a gente sabe que tudo tem prazo e não cumprindo tem as suas penalidades. Beleza, Robert, é isso, Robert? Você tem mais algum detalhe? É isso mesmo. Então, pessoal, a gente está muito feliz dizer para vocês que é o nosso primeiro bate-papo, né? A gente iniciou esse processo agora, vamos trazer muito mais informações legais e importantes para vocês. Esse é o assunto da suspensão e redução que está impactando na vida de todas as empresas, né? Com toda essa situação da pandemia do Covid-19. Tá bom? Agradeço a todos, assistam o vídeo, divulguem o máximo que vocês puderem. Eu acho que quanto mais as pessoas tiverem informações, menos erros acontecem, melhores decisões são tomadas e o impacto nas empresas ele é menos danoso, a empresa fica menos prejudicada, para que todos consigamos sair disso da melhor forma possível. Tá bom? Obrigado, Robert. Isso? É isso aí, queria agradecer a todos, né? E fiquem à vontade de mandar perguntas que a gente vai estar respondendo para todo mundo. Então, obrigado, Robert. Um abraço. Valeu, obrigado pela experiência. Vamos nos ajudando aí. Forte abraço a todos.